Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegou aqui no seu rádio, no seu tablet, celular ou computador, o Papo de Redação, o podcast apresentado por mim, Lucas Lucchesi, trazendo sempre nesse horário aqui na Folha FM 100.3 também, as principais notícias do dia, com a ajuda das nossas colegas repórteres aqui do Grupo Folha. Agradeço demais a sua atenção em mais um podcast. Muito obrigado e também pela grande audiência que a gente teve ontem aqui no nosso Papo de Redação. Eu quero deixar sempre aberto o espaço para você participar, interagindo conosco pelo zap da redação 999715300, além da seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube. Quero pedir desculpas aos nossos ouvintes ontem, porque a gente não conseguiu ler as perguntas aqui que a gente teria para o senador Chico Rodrigues, que foi o nosso entrevistado de ontem, mas a gente encaminhou essas perguntas para a equipe. E assim que a gente tiver resposta, que a gente vai seguir aqui cobrando também, a gente vai ler aqui, vai ter o maior prazer de ler aqui no ar para vocês, gente. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui do que a gente vai falar hoje. Um dos assuntos é a absolvição do ex-senador Telmário Mota pela acusação de agredir a amante. Esse caso foi em 2015, veio à tona no ano seguinte e já a gente traz os detalhes do que foi determinante para que a justiça pudesse absolvê-lo dessa acusação. Tem também aqui 2 acidentes gravíssimos, fatais, na rodovia federal BR-174, tanto aqui em Roraima como também no estado do Amazonas, e já trazemos informações sobre isso. E uma denúncia de infestação de formigas no HGR, né? Acabou complicando a vida de um paciente idoso em um quarto. Já a gente traz esse assunto, essa denúncia também. Quero anunciar aqui a presença da minha editora-chefe, Dina Vieira, nosso papo de redação. Desde já, muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas, né? Você aí que está sintonizado na 100.3, está acompanhando pelo YouTube, uma boa noite aí para você. Muito bem. Antes de a gente conversar um pouco com a Dina aqui, eu quero falar um pouco sobre essa absolvição do ex-senador Telmário Mota. Bem, o Tribunal de Justiça de Roraima absolveu por unanimidade o ex-senador de 66 anos dessa acusação de agredir a amante. Como eu falei, o caso veio à tona em 2016, quando a estudante Maria Aparecida Nery de Mello admitiu que teve um caso com o ex-senador e desmentiu o boletim de ocorrência registrado no dia 31 de dezembro de 2015 e vazado para a imprensa nacional. O Telmário chegou a ser condenado em primeira instância a 1 ano e 3 meses e 9 dias de prisão em regime inicialmente aberto por violência doméstica. O político recorreu ao alegar que não havia provas para condená-lo. O Ministério Público opinou pela rejeição do recurso. E aí quem foi o relator desse processo no tribunal foi o desembargador Ricardo Oliveira. Lembrando que esse processo ele voltou, na verdade ele desceu para o Tribunal de Justiça de Roraima depois que ele iniciou tramitando no Supremo Tribunal Federal, porque o Telmário Mota tinha foro privilegiado na época desses fatos. Então, quando ele chegou ao Tribunal de Justiça, chegou aí na mão do desembargador Ricardo Oliveira, que destacou que as provas conduzidas na fase judicial mostram-se insuficientes para lastrear um decreto condenatório do Telmário. O magistrado narra que no primeiro boletim de ocorrência, a vítima relatou que conviveu com o político por 3 anos e meio e que durante o período sofreu ameaças e agressões por parte dele e que em 26 de dezembro de 2015, o acusado por ciúmes a espancou até desmaiar. O desembargador também relatou que dias depois, a Maria Aparecida foi à delegacia para apresentar uma nova versão dos fatos, ao relatar que, na verdade, foi ela quem teria agredido o então senador após uma discussão motivada por ciúmes e que ele teria segurado os braços dela para poder contê-la. A estudante estaria bêbada nesse caso, acabou se ferindo após cair no chão e que registrou a falsa acusação por raiva e influência de outras pessoas, né? Em raiva, no caso, do político. Eu vou destacar aqui um trecho da decisão do desembargador que foi relator desse processo. Se na fase policial a vítima ora confirmava, ora desmentia as agressões, verifica-se que na fase do contraditório e da ampla defesa, as provas produzidas são favoráveis à tese defensiva, no caso, a tese do senador, né? Ao ser indagada na audiência pelo magistrado,
A vítima declarou não ser verdade que o apelante, no caso do Telmário Mota, a agrediu, afirmando que inventou as acusações porque fora forçada por um ex-namorado, o qual, movido por ciúmes, coagiu-a a assim agir. Então, foi essa ponderação que o desembargador fez. A gente lembra também que Telmário Mota está preso desde novembro, ou melhor, desde outubro de 2023, pela acusação de ser o mandante do assassinato de Antônia Araújo Souza, mãe da filha que o acusou de abusá-la sexualmente às vésperas do início da campanha eleitoral de 2022. Por esse segundo crime, ele foi condenado a 8 anos e 2 meses de detenção em regime fechado por importunação sexual. Ele sempre se disse inocente, sempre negou essas acusações. Bom, vou fechar aqui falando com a Dina Vieira sobre dois assuntos muito sérios, dois acidentes fatais que assustaram a gente, né, até pelas imagens que a gente recebeu aqui na redação. Um deles aconteceu no lado roraimense da BR-174, em que 2 pessoas morreram, pelo menos a informação inicial que a gente teve, lá em Pacaraima, né, Dina? Queria que você falasse mais sobre esse caso aí, esse acidente. Isso foi uma verdadeira tragédia, né? Esse acidente que aconteceu lá na BR-174, próximo a Pacaraima, ali na comunidade indígena, próxima à comunidade indígena Nova Esperança, né? Que foi na manhã já de hoje, lá por volta das 9h30 da manhã. A PRF informou aí que um homem e uma mulher, né, foi confirmada a morte dessas 2 pessoas, que são de nacionalidade venezuelana, né, e a PRF informou que o veículo era uma SPIN, que era táxi municipal, sim. E o outro era um veículo Polo. E esse veículo, segundo informações que a gente obteve, era de um venezuelano que estava dirigindo e ele atuava como táxi, como um aplicativo, né? Clandestinamente. Então, ele estava fazendo transporte de venezuelanos para Boa Vista. E esse veículo teria invadido a pista contrária e chocou-se de frente aí com o táxi, né, vindo a causar aí esse estrago, né? As fotos são fortes, né, os 2 veículos aí ficaram com a frente destruída. A PRF esteve no local, né, e o IML também foi recolher os corpos das pessoas que morreram na hora, e outras pessoas também foram para Pacaraima para receber atendimento médico, né? Estavam fazendo raio-x, né? E aí alguns foram até ser transferidos para Boa Vista, né? Os que precisarem, né, aí de atendimento mais sério, né? Sim, imagino. Então, até agora, eu tenho aqui a confirmação de 2 mortes, né? A gente recebeu uma informação extraoficial de que outras 2 pessoas teriam morrido, mas a gente ainda está em fase de confirmação dessas outras 2 mortes. Eu tenho aqui o nome dos 2 que morreram. Por favor. Olha só, gente, que tragédia. Meu Deus do céu, gente. Pois aconteceu... Deixa eu só achar aqui o nome. O rapaz chama-se José Gregório, né? E a moça... Foram 2 grandes tragédias aí. A gente tá falando Migdália Josefina, né? A moça que faleceu, Migdália Josefina, e o rapaz José Gregório, né? Confirmado aí como as vítimas que morreram nesse acidente. Por enquanto, né? Essas duas mortes. A gente espera aí que não tenha, né, morrido aí mais gente, mas foi a informação que a gente recebeu que outras 2 pessoas também teriam falecido. Pois outro acidente gravíssimo na BR-174, só que do lado amazonense e que, na verdade, está assustando... Outro acidente assustador, né? Porque não deixa de ser assustador os 2, né? Mas sim, esse daí, nesse caso, envolveu uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do SAMU, e acabou matando um médico e uma técnica de enfermagem, né? Então, todos os profissionais de saúde, na verdade, envolvidos nesse acidente, incluindo os feridos, né? Isso já foi na BR-174, mas foi na zona rural lá de Manaus, né? E foi no início da madrugada aí esse acidente, né? Além do médico e da técnica de enfermagem, outras 2 pessoas aí ficaram feridas, né? De acordo com um site amazonense que deu, né, as informações, as vítimas foram identificadas aí como Edson Marley Lopes Monteiro e Cleonice Ferreira, né? Eles estavam presos aí no cinto de segurança e uma maca dentro do veículo, né? Então, ainda segundo esse site, o motorista foi identificado como Damasceno e ele foi levado para o Hospital Platão Araújo, na zona leste de Manaus, né? E a enfermeira, como foi identificada apenas como Rosiane, foi encaminhada aí para o Hospital
28 de agosto. As vítimas trabalhavam no Hospital Heraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo, e voltavam aí para a cidade após deixar no hospital, 28 de agosto, um paciente que estava com uma hérnia, né? Esse acidente aconteceu aí por volta das 4 da manhã, no quilômetro 924, que liga Manaus aí a Boa Vista. Pois é, triste demais, um acidente envolvendo profissionais de saúde que morreram trabalhando, fazendo o que gostavam de fazer. Segundo a PRF, né, a causa do acidente pode ter sido aí a questão da água na pista, né, com a planagem, que teria aí, o motorista teria perdido a direção. Pois é, nessa época do ano tá chovendo bastante lá no Amazonas, né, região ali do início do estado do Amazonas, então até fica um alerta para vocês que estão viajando de carro, ou qualquer que seja o transporte aí, ou moto, evidentemente, para Manaus, tome muito cuidado, porque a estrada é escorregadinha em determinado, assim, trechos mais escorregadios que os outros, então todo cuidado é muito importante. Obrigado, Dina, pela participação, até a próxima. Obrigada, e a gente fica à disposição aí, né, e você pode acessar todas essas informações em folhabv.com.br, assim como as atualizações desses casos. Muito bem, muito boa essa fala aí, porque qualquer coisa, qualquer novidade, portal folhabv.com.br à disposição de vocês. Valeu, até a próxima. Até a próxima. E a gente segue aqui, gente, porque, olha só, tá tendo uma infestação por toda a cidade, né? Porque lá em casa, por exemplo, tá tendo muito infestação de formiga, né? E, inclusive, esse problema já tá afetando lá no Hospital Geral de Roraima. Inclusive, é uma denúncia que foi feita por uma família de um paciente idoso, né, que a cama dele estava infestada de formigas. Quem tem informação aqui sobre isso é a Adriele Lima. Seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso Papo de Redação. Obrigada, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa quarta-feira. E foi exatamente isso que aconteceu, Lucas. A gente recebeu essa denúncia hoje aí dos familiares do senhor João Feitosa Alves, de 90 anos, que ele está internado lá no Bloco E, do Hospital Geral de Roraima. E segundo o neto dele, os insetos nessa infestação de formigas surgiram perto das janelas ainda ontem. E aí elas conseguiram chegar até a cama do idoso, e aí hoje de manhã ele apresentou inchaços na pele devido às picadas dessas formigas. Né, o neto, ele acredita que o surgimento das formigas tenha acontecido por falta de detetização e limpeza adequada dos leitos do hospital. E aí ele pediu providências para a equipe, né, que fica lá no local, e uma enfermeira teria dito para ele procurar as autoridades, né? Abre aspas o que ele relatou aqui. Quando as formigas chegaram na cama dele e a gente chamou a enfermeira, ela falou para a gente chamar uma autoridade. Só que quem tem que fazer esse serviço é ela e não outra pessoa. Depois ela limpou a cama com álcool em gel, mas não quis dar banho nele porque era programado para o banho da tarde, né? Fecha aspas, né? Ele relatou que ele pediu esse banho justamente porque o avô tinha sido picado, mas como tem toda uma norma, né? Esse pedido dele não foi atendido e ele, junto com a reclamação das formigas, denunciou essa situação aqui para a Folha. A gente procurou a CESAL informou que vai investigar o caso e também vai investigar a conduta da profissional, né? Sim. Afirmou que vai adotar medidas administrativas cabíveis conforme as normas e os procedimentos do órgão, né? Ainda informou que a Secretaria de Saúde realiza diariamente a limpeza e a higienização de todos os leitos do HGR e é exatamente isso, né? Reforçou que está averiguando o caso e a situação também com a enfermeira. Pois é, rapaz, além dessa questão da infestação, que é uma coisa muito séria, né, ainda mais tratando de um paciente, qualquer paciente que seja, né? Mas um cara tem 90 anos. 90 anos. Né? Então, todo cuidado é muito importante nesse momento. E estranha, né? É uma atitude de uma funcionária pública, pelo menos é o que relata aí a família, o neto, nesse caso, desse idoso, falar uma fala como essa num momento sensível, né, Adriano? Imagina-se. Você vai para um hospital e aí você quer o melhor para sua família, para o paciente que você está levando lá, e aí de repente acontece uma fala infeliz dessa, é triste demais. Muito obrigado, Adriele, pela tua participação, até a próxima. Nada, Lucas, até a próxima. Muito bem, gente, eu quero agradecer demais a companhia de vocês no podcast Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. Eu sou muito grato a vocês mais uma vez pela participação aqui no podcast com sugestões de matérias ou de entrevistas e também para o nosso Grupo Folha de Boa Vista. Olha, é o seguinte, eu vou
aqui, embora eu não tenha recebido resposta até a gravação desse podcast, eu vou ler aqui 2 perguntas que foram direcionadas ao senador Chico Rodrigues, que esteve ontem aqui. Inclusive, eu já repassei para a assessoria dele essas perguntas e estou aguardando resposta. E assim que eu tiver, eu vou ter o maior prazer de ler aqui no ar. Ou, quem sabe, ele envia um áudio para a gente aqui, né? Olha, quem mandou aqui foi o Marcos, né? Ele se identificou como Marcos. Se ele não pode solicitar ao senhor governador do estado que cumpra com a obrigação de fazer, referente aos servidores públicos estaduais que têm seus direitos suprimidos, não recebendo devidamente como a lei diz que deve ser feito, pois tem 2 anos que muitos estão com um processo de publicação para progressão vertical, porém está abafado na Casa Civil, não se publica, imagine 2 anos de impacto na vida de cada um deles. Alguns têm reajustes conforme classe de letra de progressão em torno de 800 a R$1.000 de impacto no salário. Agora soma aí 2 anos sem esse reajuste no salário, apenas porque o governador não quer publicar, pois este caso tem várias e várias jurisprudências que afirmam que não tem justificativa de impacto financeiro, pois é direito que não pode ser negado. Pode fazer a pergunta a ele? Então, se o senador Chico Rodrigues estiver ouvindo a gente, né, por favor, mande uma resposta aqui para a gente, né, para ver se pode ajudar essa questão aqui, né? Acho que ele deve entender esse contexto. Olha, me chamo Frank, queria perguntar para o senador Chico por que a bancada federal de Roraima em Brasília não luta para que os ex-servidores do território sejam enquadrados na PEC pela escolaridade que temos hoje. Acho que ele está falando do enquadramento dos servidores dos ex-territórios, né? Pela escolaridade que temos hoje, pois a União necessita de muitos servidores com nível superior em todos os órgãos federais. Os ex-servidores que têm nível superior estão sendo enquadrados com nível auxiliar. Estes que têm graduação poderiam estar sendo aproveitados no governo federal. Então, uma pergunta aqui do Frank. Frank e Marcos, eu já enviei aqui a pergunta de vocês para o senador Chico Rodrigues, que esteve ontem aqui, e se eu tiver uma resposta, eu vou ter o maior prazer de ler aqui no papo de redação. Peço desculpas mais uma vez por não ter lido enquanto o senador estava aqui, mas a entrevista foi se alongou demais e a gente teve... assim, acho que ficou pouco tempo ainda para poder a gente tratar vários assuntos. Eu não consegui tratar nem 20%, nem 30% dos assuntos que eu queria tratar aqui, mas fica aqui meu compromisso com vocês e todos os nossos ouvintes aqui do Grupo Folha de Boa Vista. Bem, gente, eu sou o Lucas Luquezzi, agradeço demais a companhia de vocês. Tem as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi, peço que me sigam lá, por favor, para até trocar mais ideias comigo, né, sobre o papo de redação, sobre fazer jornalismo. A gente está aberto sempre a ouvir você. Muito obrigado, minha gente, que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde aqui no Grupo Folha, com um papo de redação, se Deus quiser.